Muito obrigada por estarem na monitoria do dia de hoje, né? Mesmo depois do dia bem cansativo, que eu sei que hoje vocês tiveram GT, então não é fácil, né? Mas hoje nós vamos fazer nossa monitoria, né? E vocês viram que tem muitos temas para a prova. Como eu falei no grupo, eu fiz esse material, esse slide bem grande, assim, com muitas informações para quem quiser compreender, né? Quiser ter uma espécie de resumo ou material mais acessível mais diretamente para o conteúdo da prova. Mas para não ficar muito grande a nossa reunião e vocês não ficarem muito cansados, eu queria mais saber de vocês quais são os assuntos que vocês têm mais dificuldade e que está sendo mais difícil estudar para a prova, se vocês já começaram, né? Vocês podem falar no microfone ou colocar no chat também. Podem ficar à vontade, certo? Mas também, se vocês não tiverem muita ideia. Pedro, você acha a história natural da doença um tópico assim mais difícil, é isso? Ok. Realmente é um tópico que gera algumas dúvidas. Mas alguém, galera, quer compartilhar? A parte dos determinantes também, realmente. Aquele diagrama, não necessariamente vocês têm que decorar ele. É só, como eu vou mostrar mais adiante, que os tópicos que estão mais no centro, eles impactam mais diretamente a vida das pessoas e é mais, digamos assim, mais menos complicado você, como profissional da saúde, como médico, trabalhar diretamente sobre eles. Enquanto aqueles que estão mais distantes são fatores mais macro, então, economia, questões políticas, geralmente coisas que você não consegue individualmente trabalhar. Mas eu vou explicar sobre isso também. Bom, então, se alguém for chegar, enquanto a gente está esperando, eu fiz um quiz igual da outra vez, como pré-teste, como pós-teste, para ajudar a gente a identificar as nossas principais dúvidas, né? Então, eu vou colocar para vocês o código, certo? Só um momento. Bom, pessoal, para quem quiser participar, é, nesse link, vocês usam o link no navegador, ou então o quiz, e colocam esse código 366272 para a gente fazer o teste, certo? Vou colocar aqui também no chat. Como só tem 6 pessoas, eu acho, na reunião, vou começar.
Acho que o pessoal que começou antes já tem terminado e o que começou agora ainda está fazendo, né? Mas quem já terminou, se quiser deixar no chat aí alguma dúvida que ficou, alguma crítica, alguma coisa que não entendeu, fica à vontade, certo? Pode comentar qual questão achou mais difícil ou qual tema está mais em dúvida.
Bom, pessoal, como já passou um pouco do tempo, né? E também para a gente não acabar muito tarde, eu vou começar a explicação, mas quem ainda estiver fazendo pode tanto continuar ou parar e continuar depois, tá? Não tem problema. Eu sei que ficou bem grande esse quiz, mas é porque realmente a prova de vocês tem muitos conteúdos e eu queria abarcar o máximo possível. Podemos começar? Certo, pessoal, então vamos lá. Primeiro, só passando bem rapidamente por alguns tópicos, né? Controle social e participação popular. O que vocês têm que saber sobre esse tópico que é mais importante, né? Os professores podem cobrar muito a questão da diferenciação entre os conselhos e as conferências de saúde, que são os principais meios pelos quais a população pode construir a participação popular dela, né, dentro do Sistema Único de Saúde. E aí eu montei essa tabela aqui para vocês, mostrando quais são as principais semelhanças e diferenças entre esses dois meios de participação. As principais semelhanças, né, são que os conselhos e as conferências ocorrem tanto na esfera municipal, estadual e federal, e elas têm um quantitativo de pessoas bem definido que é igual, né, que é de 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% tanto de gestores como de prestadores de serviços, que geralmente são empresas privadas que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde. E também as principais diferenças, né, que os conselhos de saúde são deliberativos, então eles possuem efetivamente a capacidade de tomar decisões sobre a saúde, enquanto as conferências são mais um método de escutar as pessoas sobre quais são as opiniões delas sobre esse assunto, né? Tudo bem se eu passar assim mais rápido? Se tiver algum problema, se vocês quiserem que eu volte, é só falar, certo? Agora, sobre o outro tema né, que muitas pessoas tiveram dúvida, são sobre as concepções de saúde e doença. Vocês puderam perceber durante os estudos que existe uma espécie de linha do tempo pelo qual essas concepções foram mais hegemônicas. Então, a gente tem que, principalmente no começo, antes da era moderna, os pensamentos sobre a saúde e a doença, eles eram menos racionais, eles eram mais relacionados ou, ou a religiões ou a outros tipos de prática espiritual. A Eduarda fez uma pergunta sobre a diferença entre os trabalhadores e os prestadores de serviço. Os 25% que são os trabalhadores que trabalham no Sistema Único de Saúde. Então, geralmente são sindicatos, por exemplo, sindicatos de enfermeiros, sindicatos de médicos, sindicatos de técnicos de saúde bucal, das diversas profissões que trabalham no Sistema Único de Saúde. Enquanto os prestadores de serviço, que estão no outro 25%, junto com os gestores, são geralmente empresas privadas que vendem serviços para o Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde não é só, por exemplo, as unidades básicas de saúde, os hospitais que fazem parte são efetivamente do Estado. Também existem empresas privadas que vendem o serviço para o Estado e a parte daí destinada uma verba do Sistema Único de Saúde para pagar essas empresas e pessoas. Certo? Nada. Sim, continuando sobre as teorias, né? Então, no começo a gente tem mais umas teorias sobre mais metafísicas, mais religiosas, como por exemplo a do pensamento mágico barra sobrenatural, em que geralmente se pensava, né, nessa época, em que existiam fatores sobrenaturais que afetavam a vida e a saúde das pessoas. Progredindo um pouco mais, a gente tem ali por volta da Grécia Antiga, mais ou menos nessa época, na Antiguidade Clássica, o pensamento hipocrático barra galênico, que é um pensamento que utilizava mais os elementos tanto sobrenaturais, quer dizer, tanto da natureza em si, não muito sobrenaturais, como de outros fatores um pouco mais racionais. Então, o trabalho, a idade, a posição social, isso já era considerado como fatores que podem afetar a saúde das pessoas. Isso há muito tempo atrás, né? Mas também existe a linha Hipocrata, que enfatizava que no corpo humano existiriam humores,
que quando eles estavam desalinhados, eles poderiam causar problemas. Seguindo, vocês percebem, né, que nessa primeira parte a gente tem uma dualidade. Ou os pensamentos são mais metafísicos, religiosos, ou eles são um pouco mais racionais, tentam encontrar razões para o adoecimento na natureza e na sociedade. Então, continuando, ali por volta da Idade Média, um pouco antes da Idade Moderna, começou a aumentar a questão do pensamento religioso cristão sobre como Deus ou outros fatores religiosos, né, poderiam interferir na saúde das pessoas. Então, muitas vezes as doenças eram vistas ou como feitiçaria ou como algo sobrenatural maligno, ou como uma espécie de punição para aquelas pessoas que não teriam feito coisas certas. E aí, para se curar, essas pessoas deveriam tomar certas condutas que fossem alinhadas aos ideais dessa religião. Né? Seguindo, a gente já começa mais nas teorias que estão mais relacionadas à Idade Moderna e à Idade Contemporânea. Então, a partir daqui, elas já tomam um teor mais racional, mais voltado para a natureza e para os fenômenos humanos. Mas, ao mesmo tempo, elas também vão variando entre teorias que são mais biológicas, por assim dizer, e outras que levam mais em consideração o lado social. Então, na teoria miasmática, né, é uma teoria que considera que o adoecimento tem uma causa unicamente biológica, que seriam os miasmas, que seriam emanações nocivas no ar, em outros locais, né, que levariam a epidemias e outras doenças assim que são mais de base infecto-contagiosa. Então, se você limpasse, se você higienizasse tudo, você se protegeria contra esses miasmas e não teria doença. Aí, em contraponto, depois surge a teoria da causação social, que diz que as doenças estão mais diretamente relacionadas às condições de vida e ao trabalho. Essa teoria da causação social, às vezes, nas questões, os professores gostam de trazer como se ela fosse igual à teoria dos determinantes sociais, o que não é verdade. Por quê? Na teoria da causação social, tem um fator muito mais preponderante sobre esses fatores sociais, sobre o trabalho, sobre a habitação, sobre outros fatores da vida das pessoas. E isso seria o mais importante, o preponderante, aquilo que efetivamente causaria as doenças. Enquanto na teoria da determinação social, como eu vou falar mais adiante, esses são pontos importantes, mas não são as coisas que causam as doenças. Seguindo, a gente tem a teoria da unicausalidade. Essa teoria ela começou a surgir com o desenvolvimento da microbiologia e com a noção que a gente passou a ter que existem micro-organismos que podem causar doenças. Então, nesse contexto, consideravam-se apenas os fatores biológicos que levam às doenças e desconsiderava totalmente tanto os fatores sobrenaturais como os fatores sociais. Por isso que tem esse contraponto em relação à teoria anterior. Seguindo, a gente tem a teoria da multicausalidade, que diz que existem diversos fatores que podem levar à doença. E esses fatores podem ser tanto mais biológicos como mais sociais. Uma diferença dessa teoria para a teoria seguinte é que nas teorias da multicausalidade, eles identificavam que ambos os fatores que causavam as doenças eram igualmente responsáveis pela causa das doenças. Entende? Então, por exemplo, se uma doença é causada ao mesmo tempo pelas condições de trabalho e por, sei lá, uma bactéria, ambos são igualmente responsáveis por aquela doença. Isso já é um pouco diferente da teoria da determinação social do processo de saúde-doença, que é a teoria que nos introduz aos determinantes sociais da saúde. E por que essa teoria é diferente das outras? Inclusive, já comentando sobre aquela questão que o Dário, eu acho, teve dúvida, a teoria da causação da determinação social diz que existem sim múltiplos processos que vão afetar a vida das pessoas, mas existe uma hierarquia de influências de como esses fatores diferentes vão causar as doenças na nossa vida. Então, se ao mesmo tempo eu tenho um trabalho que me expõe a um ambiente degradante e eu tenho uma doença causada por uma bactéria, não necessariamente
esses dois fatores levaram à minha doença, digamos assim, no mesmo nível. Talvez a bactéria tenha causado a maior parte da doença e a questão do meu trabalho não ser muito saudável, digamos assim, né? Isso ajudou para que eu tivesse doença. Mas a doença que eu tive não foi necessariamente por causa do meu trabalho. Não é a causa da doença. Todas as doenças, elas têm uma causa fisiológica. Pode ser um desbalanço fisiológico, a presença de um vírus, de uma bactéria, de um protozoário. Isso é a causa da doença. Enquanto os determinantes sociais de saúde, que vocês explicaram muito bem, né, naquela que vocês deram em APS, eles não causam as doenças. Isso é uma questão que as pessoas gostam muito de cobrar. Os determinantes sociais de saúde, eles não causam doenças. Todas as doenças têm uma causa fisiológica, uma causa patológica, geralmente de uma questão biológica mesmo. Mas os determinantes sociais de saúde, eles influenciam a maneira como as pessoas lidam e podem melhorar ou piorar de acordo com aquela doença. Deu para entender? Esse é um ponto bem importante que vocês têm que levar para a prova, porque eles realmente cobram isso. Outro fator importante sobre os determinantes sociais de saúde é que a maioria deles podem ser alterados. Não, obviamente, não dá para alterar a idade de uma pessoa ou a maneira como ela se reconhece em relação a gênero ou qual o sexo biológico dela. Isso não dá para alterar com intervenções em saúde. Mas outros fatores, por exemplo, a alimentação, a prática de exercícios físicos, isso são coisas que podem ser modificadas, são os famosos fatores de risco modificável. Então, falando sobre aquele esquema, né, que eu falei, não necessariamente vocês têm que decorar esse esquema, mas vocês têm que entender o quê? Basicamente, deixa eu colocar aqui, que esses fatores que estão aqui no meio, eles são coisas que não tem como a gente modificar. Então, idade, sexo, fatores hereditários, a gente não tem como modificar. E esses que estão no meio são os mais preponderantes, são realmente os mais importantes para a determinação da doença e da saúde das pessoas. Quando a gente vai chegando aqui mais na periferia, vocês podem ver que tem estilo de vida, redes sociais e comunitárias, aqui tem serviços públicos, né? Água, esgoto, habitação, condições socioeconômicas. São questões que são modificáveis, às vezes, obviamente, não por uma pessoa só, mas por um movimento político maior. Mas a gente percebe que quanto mais esses fatores se afastam do centro, menos eles têm um peso menor em relação a como a doença se desenvolve. Obviamente, eles têm um peso, né? Então, por exemplo, duas pessoas diferentes que têm a mesma doença, elas vão ter um curso da doença modificado, por exemplo, se elas possuem ou não acesso à água e esgoto. Ou se elas têm educação de qualidade, elas conseguem referir os seus problemas. Se elas têm um trabalho mais estressante, realmente isso vai fazer diferença. Mas, por exemplo, uma gripe numa pessoa de 10 anos e uma gripe numa pessoa de 80 anos é bem diferente do que uma gripe numa pessoa empregada e uma pessoa desempregada. Por isso que esses fatores do centro, eles têm um peso maior na determinação das doenças. Lembrando que a determinação não causação. Por isso, inclusive, que aquela questão estava errada, tá, Dário? Porque dizia que os fatores, os determinantes sociais de saúde causam doenças. Não necessariamente, certo? Não causam doenças, mas eles determinam como as doenças são percebidas e como elas podem se desenvolver, tanto para aspectos de piora ou de aspectos de melhora, enfim, diversos fatores. Todos eles podem colaborar com o adoecimento. Aí eu coloquei aqui só para ajudar, né? Eles afetam a saúde dos indivíduos, apesar de não causarem doenças, mas em alguns deles é mais possível de modificar. Então, o estilo de vida é uma coisa que a gente consegue trabalhar, a habitação já é mais difícil. Então, modificar a alimentação é mais fácil do que você conseguir um novo emprego para essa pessoa, né? É mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente.
Eu coloquei aqui alguns tópicos importantes para vocês não se perderem na hora das questões, né? Que são mais escorregadias. A teoria da multicausalidade e a teoria da determinação social são diferentes, porque a teoria da determinação social, ela coloca uma hierarquia entre os fatores que causam ou que contribuem para as doenças. Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui, né, nesse gráfico dos determinantes, os que estão mais ao centro, eles têm um peso maior, enquanto os que estão mais na periferia têm um peso menor. E na teoria da multicausalidade, não. Todos os aspectos deles eram colocados em pé de igualdade. Outra dúvida que pode ocorrer, né? Os determinantes sociais de saúde causam as doenças? Não, não causam. Mas eles contribuem para como essa doença pode impactar na vida das pessoas. E outra dúvida aí, né? Que apesar de essas teorias já são ultrapassadas, elas podem nos ajudar a explicar como algumas pessoas percebem ainda a sua própria saúde e doença. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, é só colocar no chat, tá? Que eu estou conseguindo ver por aqui. Continuando com a história natural da doença, é basicamente como a doença ocorre, desde o momento em que a pessoa está saudável, a doença começa, e até a continuação da doença se ela não tiver tratamento, então até a incapacidade ou a morte. Nos estudos da história natural da doença, existem dois períodos muito importantes, que são, primeiro, o período pré-patogênese, quando a doença ainda não existe, e o período patogênico, que é quando a doença existe. E aí, no período patogênico, também existem algumas literaturas que fazem subdivisões desse período patogênico. Então, isso não é muito importante para vocês agora, mas é essencial para quando vocês forem caminhando no curso, né? E forem, principalmente na parte clínica, vocês vão lembrar disso aqui. Que o período patogênico, quando a doença está acontecendo, ela tem essas fases, né? Ou ela não tem sintomas, aqui na parte subclínica ou pré-sintomática, ou ela tem alguns sintomas fracos, como na fase prodrômica, né? Alguns sintomas inespecíficos, ou a fase clínica, em que realmente os sinais e sintomas acontecem de maneira bem específica, bem marcante para aquela doença em especial. E essa doença pode prosseguir até o nível de incapacidade ou morte. O que é que tem mais de importante do período patogênico? Existem os sinais e sintomas, existem as interações entre a doença, ou entre o que causou a doença, e as susceptibilidades daquela pessoa, né? Existem também as alterações próprias da doença, então vai ocorrer alterações histológicas, fisiológicas, anatômicas, a depender do tipo de doença. E essa doença é importante ter em mente, né? Que ela pode causar tanto defeitos permanentes ou ela pode se tornar crônica. Obviamente, a depender de cada tipo de doença, porque cada doença tem uma história natural específica. E quais são os fatores que podem causar adoecimento, já que os determinantes sociais em saúde não causam adoecimento, o que pode causar? Aí vem aqueles fatores, muito conhecidos como fatores de risco, né? E eles podem ser agrupados em algumas categorias. Então, nós temos os fatores sociais, os fatores ambientais e, por fim, os fatores genéticos. Continuando, né, agora sobre promoção de saúde e prevenção de doenças. Para esse tópico, é importante vocês terem em mente que existe uma progressão de como a promoção de saúde e a prevenção de doenças funcionam. A promoção de saúde, ela existe antes de a doença acontecer. E ela geralmente foca em atividades que envolvam muitas pessoas e que são atitudes mais amplas. Então, não necessariamente a promoção de saúde tem a ver com a saúde em si. Você pode promover saúde para uma pessoa se ela tiver uma moradia melhor, ou se ela tiver acesso a água e esgotamento sanitário, se ela tiver lazer e convívio social, tudo isso são questões que podem promover uma melhoria da saúde dessas pessoas. E a promoção da saúde, ela é regida pela Política Nacional de Promoção à Saúde, que acho que não é foco de vocês agora ler ela, mas é só para saber que ela existe e que ela tem como principal objetivo promover a equidade e a melhoria das condições de vida das pessoas. Mas depois, quando você começa
a não focar somente na promoção de saúde e sim em doenças específicas, a gente vem para os níveis de prevenção. Eu acredito que vocês devam até ter tratado sobre isso em algum GT, não sei, mas ano passado foi assim. Então, os níveis de prevenção, quais são? Primeiro, a gente tem a prevenção primária, que é para quando você tem uma pessoa que não tem uma doença, mas você quer evitar que essa pessoa tenha uma doença. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é o exemplo da vacinação, né? Quando a pessoa não tem, por exemplo, Covid-19, você dá a vacina de Covid-19 a ela para prevenir que essa doença aconteça. Outro tipo de prevenção é a prevenção secundária. A prevenção secundária acontece quando a gente aborda uma pessoa que já tem a doença, mas geralmente não sabe que tem essa doença, né? Então, é principalmente em relação ao diagnóstico precoce. Então, por exemplo, a gente agora está em outubro, tem a campanha do Outubro Rosa, né? Que é uma campanha para aumentar o diagnóstico precoce de câncer de mama. Isso é um método de prevenção secundária. Porque se por acaso alguma das mulheres que forem rastreadas para o câncer de mama, elas forem encontradas um câncer de mama, o ideal é que esse câncer seja detectado numa fase mais precoce. E quando é detectado numa fase mais precoce, a gente consegue limitar a incapacidade que aquela doença vai causar naquela pessoa. Seguindo, né, existe a prevenção terciária, que é quando a doença já existe e a pessoa já está sofrendo com aquela doença. Mas mesmo assim, essa doença, lembra da história natural da doença, ela não apenas ela causa sinais e sintomas, como ela pode progredir, tanto para complicações crônicas como até mesmo para a morte, né? Então, um exemplo muito bom, dois exemplos muito bons são o da hipertensão e o da diabetes. São doenças que são crônicas e geralmente você identifica elas quando elas já estão causando sinais e sintomas, e mesmo assim você, com a doença já estabelecida, você tem que realizar métodos de prevenção para que aquela pessoa não tenha complicações futuras. Então, por exemplo, que essa pessoa não desenvolva uma doença renal crônica, que já seria um problema mais grave e que também, né, causaria mais gastos ao sistema público de saúde e causaria muito impacto negativo na vida dessa pessoa. E, por fim, a prevenção quaternária, né? É, que é um momento de prevenção em que você pode realizar a qualquer momento. Isso aí tem muito a ver, principalmente, com a atuação do médico, né? Hoje em dia é algo que é muito bem visto para a atuação do médico, que é você prevenir com que aquela pessoa passe por procedimentos desnecessários, que vão impactar negativamente a vida dela e gerar iatrogenia. Então, por exemplo, se você sabe que uma pessoa precisa de um exame de imagem, por exemplo, que pode ser ou uma tomografia ou uma ultrassonografia, aqui num exemplo hipotético, às vezes é melhor você optar pela ultrassonografia do que pela tomografia, porque mesmo se ela fosse melhor, ela traria mais riscos ao paciente, que seria nesse caso de exposição à radiação, né? Esse é só um exemplo, mas existem diversos exemplos durante toda a história natural da doença. Aqui eu deixei para depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Aquelas questões que eu já tinha mandado. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Se tiverem, podem colocar no chat, certo? Ótimo. Se quiserem que eu fale mais rápido ou mais devagar, ou voltar em algum ponto também, certo? Só falar. Pronto, agora vamos nos aproximar já do final, né? São muitos conteúdos. Mas em relação à saúde coletiva, existe, né, uma divisão didática que fala sobre a fase pré-saúde coletiva, a fase da medicina social e a fase da saúde coletiva. A fase pré-saúde coletiva tem um histórico muito semelhante com o que vocês viram para a prova passada sobre aquela história das políticas de saúde. Então, ela surgem alguns movimentos de medicina preventiva, medicina integral e medicina comunitária no contexto onde existe uma medicina curativista, hiperespecializada, fragmentada, tudo aquilo que vocês viram, né? E que não era muito efetiva para colaborar com a saúde das pessoas.
A partir daí, depois surge a medicina social, mas que também vem nesse contexto, mas ela já começava a utilizar essas teorias, né, de determinação social das doenças, de prevenção de doenças e de promoção de saúde para tentar romper com esses problemas que advinham do contexto da medicina que não era muito voltada para a prevenção, para a promoção de saúde e para a parte mais social mesmo. Existem alguns princípios, né, da medicina social, mas seguindo em frente, no período da ditadura militar do Brasil e no contexto da reforma sanitária, que vocês também viram para a prova passada, né, nesse contexto, percebeu-se que existiam concepções muito boas sobre saúde pública, mas nenhuma ainda era ideal para esses ideais que surgiam junto com a redemocratização. Então, surge o movimento da saúde coletiva no Brasil, que é uma concepção que é primariamente brasileira. Esse conceito não existe em nenhum outro lugar do mundo. Ele foi pensado exclusivamente para o contexto do Brasil. E aí, o desenvolvimento da saúde coletiva no Brasil tem uma relação muito forte, como eu já tinha dito, né, com a reforma sanitária brasileira, que visava principalmente esses movimentos de democratização. Existem algumas características desse campo no Brasil, que é, por exemplo, a questão da democratização, da interdisciplinaridade, da multiprofissionalidade e principalmente a aproximação com as ciências humanas, que acabam sendo um dos pilares principais da saúde coletiva. E juntamente com as ciências humanas e sociais aplicadas à saúde, nós temos também como aspectos norteadores da saúde coletiva no Brasil a política, o planejamento e a gestão em saúde e a epidemiologia, que é o nosso, se não me engano, o nosso último ou penúltimo tópico, né? A epidemiologia é justamente o estudo da distribuição dos determinantes sociais da saúde nas populações específicas. E aí, para compreender essa parte, que os professores gostam muito de cobrar, né? Você tem que se lembrar, principalmente, desses tópicos que eu destaquei, que são a diferença entre endemias e epidemias, principalmente as epidemias diferenciadas dos surtos das pandemias, né? E aí também diferenciar alguns conceitos importantes. Então, existem esses 3 indicadores, incidência, prevalência e letalidade, que são indicadores de morbidade. O que é morbidade, né, são todos os dados que estão relacionados a uma doença ou agravo em uma população. Então, para a gente não se confundir mais, né? Vocês, não sei, não perguntei se os professores vão cobrar cálculo na prova, mas é uma coisa que eles às vezes nem gostam muito, certo? Então, se vocês não souberem cálculos, vocês vão perder no máximo uma ou duas questões. Não precisam se ficar muito tensos em relação a isso. O mais importante realmente é compreender o conceito por trás do cálculo. Então, a incidência é a quantidade de novos casos que vão surgir em uma determinada população. Então, por exemplo, ela, como é uma medida muito dinâmica, né, porque casos podem surgir e depois desaparecer muito rapidamente, é melhor para doenças de caráter agudo, como a gente viu no caso da Covid. Outro exemplo também, a sífilis, é uma doença que tem uma incidência muito alta no Brasil, então existem muitos casos novos e podem ocorrer casos na mesma pessoa mais de uma vez. Então, para essas doenças que podem surgir e desaparecer, né, no caso da sífilis primária, né, vocês vão ver isso depois, a incidência é um fator, um indicador melhor para a gente trabalhar. Diferentemente da. Sim, eu também deixei algumas questões aqui se vocês quiserem fazer, tá? Diferentemente da prevalência, que é o total de casos que existem em um determinado momento num lugar, numa população. Então, por exemplo, a Covid-19, né? Ela surge e depois aparece relativamente rápido. Em aí, algumas semanas, né? A pessoa pode se curar espontaneamente. Então, não faria sentido você pesquisar a prevalência
de uma doença como a Covid. Porque, se, por exemplo, eu quero saber hoje no dia 9 de outubro de 2024, qual a prevalência de Covid-19 em Mossoró. Talvez eu encontre um número muito pequeno, que não fosse interessante, sabe? Ou, por exemplo, sei lá, de sarampo, que é uma doença que está voltando, né? Se eu quiser saber a prevalência do sarampo de Mossoró, eu ia ter o quê? 0 casos? Um caso? Não. Como é uma doença aguda, não é um fator muito impactante. Mas se eu disser, esse mês surgiram 10 novos casos de sarampo em Mossoró, fica, nossa, realmente a incidência a incidência está aumentando. E aí, se eu comparar vários meses, eu posso, no caso, quando eu quero comparar um determinado tempo, né, a gente usa a incidência para saber quantos novos casos estão surgindo. Enquanto a prevalência é só um ponto fixo no tempo em que eu vejo como essa doença está ocorrendo nesse espaço de tempo, como se fosse uma fotografia. O outro conceito da morbidade é a letalidade, que é o quanto a doença causa morte. É bem diferente da mortalidade. A letalidade a gente usa para saber quantas mortes são causadas por uma doença entre as pessoas que têm a doença. Enquanto na mortalidade a gente usa para saber quantas pessoas essa doença está matando em relação a todas as pessoas que estão ou que não estão com a doença. Deixei até aqui bem fixado para vocês se lembrarem. Então, letalidade é só óbitos pelas pessoas que estão doentes. E mortalidade é só óbitos pelas pessoas, todas as pessoas que estão nesse mesmo tempo e local. Outro conceito importante, esse aqui que eu havia falado anteriormente, é a mortalidade geral. Mas também existem mortalidades por causas. Porque, por exemplo, existem doenças que elas não vão afetar todas as pessoas. Por exemplo, câncer de próstata não afeta todas as pessoas. Afeta apenas as pessoas que têm próstata, que é mais ou menos aí metade da população. Câncer de mama do mesmo modo, né? Então, na mortalidade por causa, a gente não utiliza toda a população. A gente utiliza só a população exposta. Então, se eu quiser saber a mortalidade do câncer de mama, eu vou calcular no denominador apenas as pessoas que possuem mama. Então, geralmente, calculo apenas mulheres, né? Assim como no câncer de próstata, calculo apenas com homens. Ah, tá aqui. Um tipo de mortalidade por causa que é muito importante são as mortalidades por causas causadas na infância. Então, eu coloquei aqui esse gráfico, né, que até os professores apresentam, para a gente conhecer melhor como é que ocorrem, porque existem muitos indicadores que vocês vão ver, né? Mortalidade infantil, mortalidade neonatal, mortalidade não sei o que lá, e isso acaba confundindo mesmo. Mas observando essa linha do tempo, dá para entender melhor, né? Então, a parte aqui da concepção até as 22 semanas de gestação, todos os óbitos fetais que ocorrem, eles não vão ser contabilizados como mortalidade infantil, porque até essa época, né, não é contabilizado o feto como viável. Então, a partir da 22ª semana de gestação até 6 dias depois do parto, existe a mortalidade perinatal, que são basicamente os abortos espontâneos, os óbitos fetais que culminaram em fetos natimortos e as crianças que morreram após o parto. Aí, do parto até os 6 dias, existe a mortalidade neonatal precoce, que é quando crianças falecem até essa data, né? E até o 28º dia, a mortalidade neonatal, porque até o 28º dia, a partir do parto, é o período neonatal. E aí, a mortalidade infantil como um todo, ela vai abranger, se não me engano, até os 12 anos de idade. Então, quando vocês verem deixa eu encontrar aqui. Uma questão como essa, que fala sobre mortalidade infantil, né? Ou mortalidade neonatal, vocês têm que compreender sobre qual faixa de idade dessas a questão está perguntando. Então, essa que eu vou até resolver
na verdade, não resolver, né? Que eu não vou calcular aqui, não vai dar muito certo por causa, enfim. Mas só para explicar como é que a gente tem que raciocinar aqui nessa questão, né? Então, no ano aconteceram 4 milhões de nascimentos, 80 mil natimortos. Isso é importante por quê? Porque essas medidas de mortalidade em crianças, né, a gente não calcula por quantidade de partos, ou por quantas pessoas vieram ao mundo, né? A gente calcula por quantidade de nascidos vivos. Então, quando vocês viram uma questão assim, que traga o número de crianças que nasceram em óbito, que vieram a óbito antes do nascimento, né? Isso tem que ser descontado do cálculo. Aí, dentre as crianças, 4 milhões e 500 mil eram menores de 1 ano e foram registrados 100 mil óbitos nessa faixa etária. Então, aí dessas crianças, né, 4 milhões e 500 mil faziam parte dessa mortalidade infantil até o primeiro aniversário. No caso aqui, a questão está perguntando até o primeiro aniversário, né? De mortalidade infantil. E ocorreram 100 mil óbitos. Então, quando vocês forem fazer os cálculos, né, se não me engano, para essa questão, vocês vão contabilizar esses 100 mil óbitos dentro para a mortalidade infantil, vão contabilizar os 100 mil óbitos juntamente com essa faixa de crianças que existiam, né, de 4 milhões e 500 mil. Mas se a questão perguntasse, por exemplo, de mortalidade neonatal ou de mortalidade perinatal, que ocorrem aqui próximo ao parto, vocês já teriam que contabilizar as crianças que foram nascidas vivas, né? Aí vocês vão, eu não sei como é que eles vão cobrar essa parte, mas vocês percebem, né, que para cada tipo de mortalidade existe um cálculo específico, mas não precisam se aperrear muito por conta disso, porque geralmente os professores não costumam cobrar esse tipo de cálculo. Mas se eles me derem uma resposta que vão cobrar, eu vou repassar para vocês, certo? Se ficou alguma dúvida, assim, eu sei que é muita coisa, muito conteúdo, muito atropelado também, mas deu para ter uma ideia melhor, assim, principalmente sobre os pontos que vocês estavam em dúvida? Deu? Tudo bem. Certo, então, para a gente voltar no ritmo que a gente estava, né? Eu vou pedir para vocês entrarem novamente no Quizzes, que aí a gente vai fazer a segunda parte com as mesmas questões da primeira parte. Dário, você disse para mortalidade infantil geral? Vou até procurar aqui para não falar besteira. A mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade infantil, crianças que morreram até o primeiro ano de vida, dividido por todas as crianças que nasceram vivas. Por isso que às vezes a questão traz quantas crianças nasceram e quantas no geral e quantas crianças nasceram natimortas, para você fazer a subtração de nascimentos em geral menos nascimentos de óbito fetal, né? E aí na parte de cima você coloca quantas crianças morreram em geral, sem contar os casos de natimortos. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar aqui. Ó, se a gente Então, se a gente fosse fazer a mortalidade infantil aqui nessa cidade, né? Nesse ano, no país, no caso. A gente vai colocar na parte de cima quantas crianças morreram até o primeiro ano de vida. Então, diz aqui que foram. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Que foram 4 milhões e 500 mil, né? Essas são as crianças que morreram até o primeiro ano de idade.
E aí você vai colocar. Opa, errei. A questão faz a gente errar mesmo. Quantas crianças morreram nesse país até o primeiro ano de vida? Foram só 100 mil óbitos, né? Só não, é bastante. Mas foram 100 mil óbitos. E quantas nasceram vivas? Então a gente tem aqui 4 milhões de nascimentos menos 80 mil mortos. Então a gente tem que subtrair esses 80 mil. Por isso, se não me engano, que é a questão da quebradinha, né? Da 25,5, alguma coisa. Então você vai colocar 3.920 milhões. E no final você vai multiplicar por 1.000. O chatinho é que essas questões. Ah, não, tá aparecendo para vocês? Acho que não, né? Vou colocar aqui no chat. Tá. Pensei que ficava a caixa de texto aqui. Ah, apareceu. Então, ó, sobre mortalidade infantil que a gente pega. Então, no numerador, né? Faz um tempo que eu não estudo matemática, mas no numerador a gente vai colocar quantas crianças morreram, né? Quantas crianças vieram a falecer depois que elas já saíram do período de 6 dias. Quer dizer, do período do parto, né? Então, ocorreram 100 mil óbitos, a gente coloca aqui no numerador. 100 mil crianças morreram nesse país. Seguido por quantas crianças nasceram vivas. Então, a questão diz que 4 milhões nasceram, porém 80 mil nasceram mortas. Então, a gente tem que subtrair 4 milhões. Nesse caso aqui, 4 milhões e meio não usa mesmo, é só para confundir, né? Porque nasceram 4 milhões e tinham 4 milhões e 500 mil que eram menores de um ano. Então a gente sabe que, tipo, nasceram 4 milhões e 500 mil já tinha. É só para confundir. Então, 100 mil morreram, 393 milhões 920 mil nasceram vivas. E aí você vai dividir e depois vai multiplicar por 1.000. Que vai dar um número, deixa eu colocar aqui na calculadora. Se alguém tiver aí, viu? Eu acho que dá 0,255. 0,255. Não, botei errado. Dá 2,55 aqui, ó. 2,55 por 1.000 habitantes, por 1.000 nascidos vivos. Vai mal, galera. Faz um tempinho que eu não pego em cálculos. Mas deu para entender. Eu acho que nas questões que eu coloquei para vocês tinham mais questões sobre cálculo. Então, se vocês treinarem bastante, dá para ir bem na prova, né? Mas geralmente não é uma coisa que os professores gostam muito de cobrar, porque eles teriam que corrigir. E eles são mais humanos que eu, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Opa. Então, quem tiver um tempinho aí, se quiser ficar só para a gente fazer a parte 2, certo? Para a gente verificar como foi o nosso aprendizado, como foi o conhecimento. Eu vou só colocar aqui no quiz para a gente fazer. Meu Deus, a caixa de texto ficou. Poxa. E nesse aqui, dessa vez, vocês vão fazendo. E aí, para os que ficarem dúvidas, a gente vai pausando e respondendo porque que cada questão está certa ou está errada.
É só entrar pelo aplicativo ou pelo navegador e colocar agora esse código, que é o 167-637. Acho que tem 5 pessoas na chamada, 5 pessoas no Kids, então vamos fazer. Vou começar. Olha, vocês todos acertaram essa, certo? Então, como não ficaram dúvidas. Oi, Pedro, pode falar. Você quer escrever para eu entender melhor, que eu não entendi a sua dúvida. Sim, são 50% usuários, aí os outros 50% são divididos. 25% são trabalhadores da saúde e 25% são gestores e empresas que prestam serviços. E aí isso é igual tanto no conselho como na conferência. A regra vale para os dois. Por que tá errado? Porque diz aqui, conferências. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Colocou aqui, né? Conselhos e conferências de saúde têm uma participação de 50% de gestores e prestadores de serviço. Ficou faltando, se a gente pensar que 50% obrigatoriamente são de usuários. E existem outros dois grupos. Um é de gestores e prestadores e o outro é de trabalhadores. Nessa questão aqui, se a gente já pegar que 50% é usuários, os outros 50% são gestores e prestadores. Mas onde é que estão os trabalhadores? Os trabalhadores da saúde, eles têm uma participação de 25%. E os outros 25% são para os gestores e prestadores. São categorias diferentes, entendeu? Tudo bem? Posso passar para a próxima? Aí, conforme vocês vão fazendo, vocês podem perguntar ou a gente responde a questão que tiver dúvidas, né? Posso sim. Só esperar a pessoa aqui terminar. O Abraços e o Bismarck. Então acabar o tempo, né?
E sobre a dúvida de Eduardo. A teoria multicausal, apesar de ela utilizar considerar vários fatores para a causa das doenças, né? É, geralmente as referências trazem que a diferença entre ela e a teoria dos determinantes é que a teoria multicausal ela coloca esses vários fatores e coloca eles em pé de igualdade. Então, se existem dois, três fatores para uma pessoa estar doente, a teoria da multicausalidade determina que todos esses fatores têm o mesmo peso para o motivo daquela pessoa estar doente. Então, se for exposição a trabalho intenso sobre o sol e bactérias e condições de moradia, todos eles são igualmente importantes. Enquanto os determinantes sociais de saúde, existe uma hierarquia. Então, talvez a exposição ao sol seja mais importante do que a moradia, e ambos são menos importantes que a exposição a determinada bactéria, entendeu? Por isso que tem essa diferença. Vou passar para a próxima questão. Acho que essas duas pessoas saíram, né, da ligação, ou se ainda estiverem aí, mandem notícias. Então, vou encerrar a questão. Para a gente não perder muito tempo, né, que vocês estão indo muito bem. Vou botar a próxima questão. Pedro, da Edu. Vocês também acertaram os três, parabéns, hein? Se ficar alguma dúvida, é só falar. Enquanto isso, vou para a próxima questão. A questão de sobre promoção de saúde, né? Acho que também é bem de boa. Mas, qualquer dúvida, estamos indo para a próxima questão. Eita, responderam bem rápido. Parabéns, pessoal. Essas perguntas sobre os níveis de saúde elas são bem recorrentes. Então, é bem importante estar com esses conceitos fixados. Então, isso aqui já gerou uma dúvida, né? Vamos. Certo.
marcar a alternativa incorreta, que foi essa alternativa aqui, a última, né? Então, vamos lá. Isso aqui significa que tem 4 questões corretas e uma que está incorreta. E por que essa aqui está incorreta? A saúde coletiva possui bases teóricas que se constituíram na reformulação das práticas em saúde de acordo com os modos da prática médica especializada. O objetivo dela foi bem o contrário, né? Romper com a medicina hiperespecializada. Ah, tudo bem. Acontece. Mas já é um alerta, né? Para ficar bem de olho na prova, porque às vezes tem essas pegadinhas de incorreto, não sei o quê. Então, às vezes é melhor não estudar para a prova e dormir bem no dia anterior para ir com calma nas questões do que passar a madrugada estudando. Pelo menos essa era a minha técnica, né? Vou para a próxima questão. Essa aqui vocês também foram muito bem, né? Não, essa aqui não é uma questão fácil, mas se vocês conseguem ter bem fixado na mente a diferença dos conceitos de prevalência e incidência que eles sempre perguntam, vocês vão conseguir ir bem na prova. Próxima questão. Outra pergunta sobre prevalência, né? No começo parece difícil, mas depois que vocês conseguem consolidar, vocês não vão esquecer mais nunca. E vai acompanhar vocês pelo resto da vida, viu, esses conceitos. Então, próxima questão. Ixi, eu cliquei errado. Mas calma, podem responder. Deixa eu só encerrar aqui, né? Olha, eu não lembro se é exatamente aqui, tipo, eu coloquei aqui 42, né? Que é o cálculo que utiliza o coeficiente. Mas, se não me engano, a justificativa é por causa daquele período de puerpério, né? Se não me engano, eu acho que é uns 45 dias, o tempo mais, assim, mais agudo do puerpério. Aí, se não me engano, o coeficiente de mortalidade materna usa esses 42 dias, não sei por que 45, para pegar esse período. Então, que é o período que, estatisticamente, né, ocorrem mais complicações decorrentes do parto em si, não de outras afecções que a mulher possa ter.
Às vezes, quando a gente tá no primeiro período, essas coisas não fazem muito sentido. É porque, às vezes, a gente só vai entender quando a gente paga obstetrícia, por exemplo. Mas vai dar certo. Próxima questão. Então, foi todo mundo muito bem, hein? Parabéns. Deixa eu só ver se eu consigo encerrar. Pronto, a gente já conseguiu responder as mesmas questões que a gente tinha feito no começo. Deu para ver que, obviamente, algumas pessoas não puderam participar, né? Mas, no geral, vocês foram muito bem. Muito, muito melhor que no começo, né? Então, imagino que tenha dado para... Olha aí as figurinhas de vocês. Parabéns para todo mundo, né? E foram muito bem, exceto o pessoal aqui que não conseguiu participar, né? Mas, enfim, gente. Vocês têm alguma dúvida final, alguma pergunta que querem fazer? Oi, Maria Eduarda, pode falar. Ah, sim, tudo certo? Então, ótimo. Gente, se vocês quiserem, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Nada, Pedro. Eu sei que a prova de vocês é sexta-feira, então tá bem perto, mas se tiverem alguma dúvida, podem falar, certo? Fiquem à vontade. E muito obrigada por estarem aqui até uma hora dessa. Então, boa prova, bons estudos e até mais.